Olá, irmãos, eu gostaria de falar sobre os tipos de pregadores e dar algumas dicas sobre alguns erros que nós não devemos cometer quando nós estivermos pregando. É claro que eu já cometi alguns desses erros e também aprendi com outros irmãos. Então vou passar para vocês algumas coisas. Primeiramente, eu queria passar primeiro alguns tipos de pregadores que não dá certo. Bem, o primeiro tipo de pregador é o pregador lento. Já viu um pregador lento, aquele pregador que te dá sono? Pensa num pregador que você está ouvindo ele, você até quer ouvir, mas você começa a dormir na metade do caminho. Por que que acontece? Ele começa a ler assim, João capítulo 1, no verso 1. Aí você abre a Bíblia. Aí ele começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse tipo de pregador dá sono, meu irmão. Eu sei, você tem o seu tempo, mas desenvolve. Por quê? Porque o ouvinte ele precisa captar o que você está falando. Agora, se você ficar lento demais, as pessoas já estão lá na frente, já estão lendo o 5º versículo, e você ainda está no 1º versículo. Então, não seja rápido demais também. Então, eu queria falar agora o seguinte. Veja bem, o segundo tipo de pregador que também não é muito legal é aquele camarada que fala rápido demais. Então, ele já começa. E não dá tempo nem das pessoas encontrarem o texto bíblico. Então, ele quer ler o mesmo texto, aí ele vai ler o seguinte. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, eu queria falar, não dá tempo. As pessoas têm que achar primeiro João capítulo 1, verso 1. Certo? Esse também é um erro muito grave. Um é de ser lento demais, o outro é de ser rápido demais. Então, antes que as pessoas encontrem o texto que você está querendo falar, você já começa falando e não dá tempo para que as pessoas venham te acompanhar, tá certo? Então, às vezes, você já falou 2, 3, 4, 5 versículos em livros diferentes, a pessoa está procurando o primeiro e ainda já não sabe nem o que vai fazer mais, não dá tempo nem dele anotar se quer para te acompanhar. Então, não fale rápido demais, também não fale lento demais. Por quê? Você tem que entender que o propósito de uma mensagem é que as pessoas venham te compreender. Como elas vão te compreender se você não está preocupado se elas estão entendendo? Tá ok? Então, veja bem, existe um problema, um tipo de pregador também que eu queria falar, que é o pregador apressado. Parece que o camarada tá louco querendo sair para resolver alguma coisa, para ir na pizzaria, qualquer coisa assim. Então ele faz tudo muito rápido, aquela mensagem que ele tinha lá um prazo, por exemplo, de 40 minutos. Aqui na igreja nós temos costume de uma pregação de 1 hora, né? É claro que nós não estamos engessados, não é algo mecânico. Sim, já terminei a mensagem com 30 minutos, 20 minutos. E aí? Terminou a mensagem, para que vamos ficar falando sem propósito? Isso também é um erro, né? Terminou a mensagem, encerra. Agora, tem gente, o que acontece? Ele tem todo o prazo, ele tem um conteúdo para passar em 1 hora, mas ele acelera, porque ele é apressadinho, ele está com a cabeça dele lá fora. E isso, evidentemente, não é correto, ok? Um problema, o pregador desconexo. O que seria um camarada desconexo? Ele lê aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele começa a falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso. Ele começa a falar de família, ele começa a, sabe? E a pessoa fica assim, o que tem a ver o texto com o que ele está pregando? Então, esse fato dele ser desconexo também é um erro grave. Evite cometer esse erro. O pregador prolixo, ele tem um conteúdo interessante, conteúdo importante, só que o que acontece? Ele só vai liberar a revelação do conteúdo daqui 2 horas. E aí você tem que ouvir tudo que ele tem para falar. E aí lá na frente, às vezes você já está esquecendo todos os versos de ligação, o princípio. Não, seja ágil. Você precisa transmitir a mensagem, às vezes o conteúdo é riquíssimo, sim, mas você precisa entender que a nossa mente não consegue captar coisas com mais de 40 minutos. Passou 40 minutos, você não pode deixar para concluir
o seu raciocínio depois desse prazo, porque isso é natural. Aí você fala, mas as coisas são espirituais. Eu sei que são espirituais, só que tem um detalhe, as pessoas que estão te ouvindo são pessoas de verdade, naturais, né? Então você precisa respeitar esse limite natural da nossa mente. 40 minutos no máximo de conteúdo para você concluir, né? Concluído a mensagem, você pode falar sobre esse assunto depois com mais cautela, com muito cuidado, sabendo que os 40 primeiros minutos são os minutos mais importantes de qualquer palestra, de qualquer mensagem, de qualquer conteúdo em que um professor, eu, por exemplo, não sou apenas pastor, mas também sou professor. Então, na minha área eu sei que o aluno, ele vai ter, eu preciso conseguir colocar todo o conteúdo dentro dos 40 primeiros minutos de minha fala, para depois passar um exercício, para poder aplicar uma pergunta, né? Mas vai ser assim. Um tipo de pregador que é terrível é o pregador egocêntrico. Já viu esse camarada? Ele é carnal. Olha como é que ele faz. Ele quer trazer toda a atenção para ele mesmo. Então ele quer vestir aquela veste, né? Ele vai e coloca aquela gravatão, aquele negócio todo, coloca aquele... Aí, ó, tem uma coleção de gravata aqui. Coloca aquele terno, aí começa, não contente que as pessoas não viram, porque ele está atrás de um púlpito de madeira, de vidro, sei lá, de que seja lá. Aí ele não está contente que as pessoas não estão vendo o sapato dele. Ele começa a contar aquele testemunho. Ah, que o Senhor me tirou quando eu estava lá na rua, né? Eu era um andarilho, mas hoje eu tenho um carro assim, assado, Mercedes-Benz, porque Deus é aquele que tira você da miséria e coloca você lá em cima. Esse camarada é egocêntrico, ele não está querendo contar testemunho de salvação. Ele quer contar simplesmente questões da sua ostentação. Esse egocentrismo, ele toma conta e, infelizmente, os pregadores iniciantes, eles também aprendem, infelizmente, coisa errada é fácil de aprender, né? Eles aprendem a ostentar muito fácil, né? E começa esse egocentrismo em detalhes, falando sempre de si mesmo. O tempo todo a mensagem é falar de si. Esse é um problema grave. Um pregador terrível é o pregador irresponsável. Ele é responsável com o horário. Pregador que vai pregar às 8 horas da noite. Ele não participa do louvor, ele ignora o louvor que está acontecendo, ou seja, ao invés de ele ter um momento de oração, você vai pregar 8 horas, chega na igreja às 7, vai orar. Mesmo que o culto comece às 7h30, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, prepara, usa-me como um canal de bênção para as vidas que eu vou ouvir nessa noite. Eu sou dependente do Senhor, eu não sou nada, sem o Senhor não sou ninguém, né? Vai orar ao Senhor. Não, o camarada, o que ele faz? Ele não chega às 7 horas, é lógico. Ele não chega às 7h30, como todos os irmãos vão chegar às 7h30, né? Ele não chega nem na metade do louvor para falar assim que ele tem uma desculpa bíblica, né? Que o Senhor habita em meio aos louvores, chegar no meio do louvor ali, pelo menos distorcendo o assunto, mas chegando na metade do louvor, não, ele não faz isso. Ele chega depois do louvor, na hora que vai passar o microfone para ele. Aí Vossa Santidade pega o microfone e já começa todo espiritual. Irresponsável com o horário, irresponsável com o tema. Às vezes o tema é sobre família, certo? E aí você vai falar, evidentemente, sobre família, sobre casais, sobre os filhos, sobre relacionamento. Não, o Senhor me deu a mensagem, eu vou entregar o que o Senhor me passou. Deixa de ser responsável, rapaz. Você não é crente, não. Preste atenção. O que acontece? Não prepara. Olha, irresponsabilidade de horário, de tema, né? Irresponsabilidade do seu preparo. O que é isso, meu irmão? Você foi convidado há 2 meses atrás, certo? Você tem 2 meses para se preparar para aquele momento. Preparar como? Em oração. Senhor, me dê uma palavra. E o Senhor vai te dar uma palavra, não é na hora não. Ele pode sim te dar uma palavra na hora, se houver uma necessidade. Mas Ele vai te dando a palavra, você vai lendo, vai meditando. É aqui, Senhor. Tem vezes, irmão, que você pega a Bíblia e tem tanta coisa para falar que você fica ansioso. Eu quero pregar toda hora, porque Deus está ministrando mensagem aqui. E tem hora que você abre a Bíblia, parece que ela está grandona e não tem nada. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vai para o joelho, meu irmão. Mas e a responsabilidade? Irmãos, eu não preparei uma mensagem, não, mas Deus, né, não capacita, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Para de onda, rapaz. Vai se preparar, seu responsável.
Não seja irresponsável. Você que é pregador, não seja irresponsável. Cumpre o seu horário, chega antes, dê exemplo. Paulo fala com o Timóteo, você é exemplo dos fiéis em tudo. E aí, não, varão, aqui é unção de Deus, a unção desce, ó o óleo descendo. Que óleo descendo, coisa nenhuma. Para de conversinha, seja responsável com o horário, respeite o tema que está sendo proposto, porque se tem um tema, tem uma direção. Porque a igreja ali está trabalhando a questão da família, você não sabe o que está acontecendo ali, quais são as dificuldades nos lares, inclusive é um tema muito importante, né? Estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outro assunto. E vamos lá, e o preparo seu é mais do que obrigado. Imagina um pregador, meu irmão, imagina um pregador chegar na igreja, isso acontece demais. Assim, irmãos, eu não estou preparado, né? Mas Deus né, me deu a oportunidade nessa noite, então vamos lá, né? Fazer o quê? Né? Ah, eu não me preparei, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sei, né? Eu não sei fazer nada, mas vamos lá, é para Deus, né? Imagina um médico chegando para você, você está numa mesa de cirurgia, aí o médico vira para você e fala assim, ó, é o seguinte, eu não sou médico, eu estou vestido aqui desse jaleco aqui, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sei o que estou fazendo, não sei usar essas ferramentas, mas é o que tem, né? É eu, então eu vou fazer cirurgia. Pode fazer? É claro que não. E isso é a vida espiritual, é a mesma coisa. A pessoa não está preparada para te alimentar, vai te dar veneno, e aí? O que você quer? Não seja irresponsável, seja responsável, prepare mensagem. Outro tipo de pregador que é insuportável é o João Batista, não é João não, é o João Batista. O João Batista é terrível, aquele camarada que aponta o dedão assim na sua cara, que você só faz isso, entendeu? Aquele camarada que ele vê defeito em tudo, em todo mundo, que ele se posiciona como fora do contexto da mensagem. Não, toda mensagem ela corta para lá e corta para cá, ela tem que cortar o pregador primeiro para depois ela ir para a igreja. Não, tem pessoas que são insensíveis. O que é isso? Ela simplesmente aponta o dedo e fala, vocês têm que vigiar, vocês têm que tomar cuidado, vocês isso... Aí a impostação da voz, aquele negócio todo, né? Pois é, eu queria ver ele ter coragem de comer gafanhoto igual o João Batista, né? Fica comendo mosca lá. Infelizmente, sisudo, sabe? Esses camaradas rancorosos, parece que quer jogar todo o ódio dele em cima da congregação. Ó, cuidado, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Quem precisa corrigir a igreja é o Senhor. Vai usar os seus vasos? Vai. Mas são vasos sensíveis, pode ter certeza. Né? Eu já falei aqui do camarada soberbo. Cuidado, meu irmão. Quando você se prepara, quando você se veste para estar diante da congregação, pode vestir bonito, não tem problema. Mas cuidado com a soberba. Tudo que passa do limite, não é só para mulher não, para homem também, passa do limite é soberba. Então, tome cuidado com a forma que você anda, tome cuidado com a forma que você quer impressionar as pessoas, você não precisa impressionar ninguém, né? E aí essa soberba pode te derrubar. Paulo fala com o Timóteo o seguinte, ó, quando for levantar um bispo, cuidado para não levantar uma pessoa que é neófito na fé, o novo na fé. O neófito é um novo convertido, um camarada que ele vai se empolgar muito rápido, tapinha nas costas é o que mais mata o pregador. O camarada começa a pregar hoje, aí a igreja para incentivar, o que ela faz? Chega lá e fala assim, não irmão, que mensagem varão, que mensagem abençoada. Aí o camarada recebe a flechinha do inimigo, o inimigo fala assim, rapaz, você tá pregando demais, hein? Aí ele começa, rapaz, é mesmo, varão? Foi benção? Foi? Pois é, pode marcar domingo que vem, nós estamos, é fogo. Pois é, cuidado, porque essa pode ser uma estratégia do inimigo para te derrubar. Aprenda uma coisa, se o inimigo não te derrubar, te colocando numa cova, como fez com José, ele pode, se não for Deus que te colocar, o inimigo pode te derrubar te colocando num pedestal, tá ok? Cuidado com isso. Pregador terrorista. Esse é terrível. O camarada ele apresenta Apocalipse só da pior maneira possível. O Apocalipse ele revela Deus, ele revela Cristo em nós, ele revela a vitória. Ele fala do caos, ele fala da destruição do mundo, né, do mundo das trevas, do império do anticristo. Ele fala que vai vir o mal sobre a humanidade, que não tem Deus. Não, mas o pregador terrorista, o que ele faz? Ele mete terror nos irmãos. Pois é, varão, porque vai chegar um tempo em que você... É verdade que vai haver grande tribulação? Sim, meu irmão, mas a mensagem tem que ser sempre a mensagem do êxito, sempre a mensagem da glória, sempre a mensagem da vitória, que ainda que haja morte, tortura, perseguição, prisão e etc., a mensagem tem que ser, mas nós somos mais do que vencedores. Essa que é a mensagem. E o terrorista vai embora e deixa só
só, como se diz, só o cajado no nome dos irmãos. Tem um irmão cajado, né? Pregador cajado é um terror, meu irmão. Olha, entenda bem. O cajado servia, é aquela pecinha assim, né? Já viu o desenho do cajado? Pois é. O cajado servia para colocar no pescocinho da ovelha e trazer ela de volta. Não é para bater na ovelha, não. Se você bater na ovelha com cajado, você mata ela. Ela é fofinha. Sabe aquele espelhinho que a ovelha tem? Né? Aquilo ali, ela é fofinha, é uma delícia. Ela é um travesseirinho ambulante. Se você dá uma cajadada, você vai ferir ela, vai machucar, ela vai morrer. Não pode dar cajadada. Vara, varinha, tá certo? Isso é para guiar, irmão. É para guiar a igreja. Não é cajado, não é para bater na igreja, não. Né? Mas tá bom. Irmão, revelação. Pregador que revela o óbvio. Sabe o que é isso? Irmão, muito cuidado com o seguinte. Presta atenção. Eu creio que Deus dá revelação, que dá profecia. Creio nos dons espirituais para hoje, tá? Até porque, biblicamente, é impossível o embasamento de um cessacionismo, ou seja, que os dons não se manifestam hoje. Isso é impossível. Agora, vamos lá. Tem pregadores, profetas por aí, de um modo geral, existem os verdadeiros e os falsos, não é isso? Porque se a Bíblia não te alertasse para os falsos profetas, você saberia que todos são falsos. Mas se ele fala que tem falso, é porque tem os verdadeiros. Então, vamos lá, separar uma coisa da outra. O verdadeiro, ele vai entregar para você uma mensagem de Deus e aí você vai ficar assim, meu Deus, ninguém sabia disso, é verdade. Agora o falso também, ele entrega mensagem e às vezes você pensa assim, mas ninguém sabia disso. Pensa bem, o que eu tenho observado? Alguns falsos profetas, o que eles fazem? Eles andam de casa em casa, visitam, bate papo, gasta tempo e aí ele fica sabendo toda a sua vida. Já passou 5 meses, você nem lembra mais das suas conversas. Aí ele se manifesta então em um culto e começa a revelar a sua vida, começa a falar, olha, eu tô vendo a bandeira de Portugal aí, a bandeira aí, a bandeira de Portugal. Tem alguém aqui? Aí você levanta a mão, fala, é você mesmo, irmão, é você mesmo. É claro, você contou para ele tudo, tá no seu Facebook, tá lá, né, o desejo de ir para Portugal, uma bandeirinha de Portugal. Ah, tem um filho seu em Portugal, hein? O Senhor tá me revelando. Tá revelando não, tá lá no seu Facebook, tá vendo? Agora, que Deus revela, revela sim. E muito. Isso já tive várias experiências pessoais ao qual Deus falou comigo, claramente. Deus falou comigo usando os servos dele. Agora, veja bem, uma coisa nós precisamos tomar cuidado. Não creais em todo espírito, mas antes provai se os espíritos são de Deus. Tá ok? Vamos lá. E tem uns camaradas que revelam o óbvio. E tem uns que são absurdos, né? Eis que eu tenho separado para ti uma mulher. Aí você fala, que? Eu sou casado, rapaz. Que isso? Sai fora. Mas tem gente que cai nessa. Eu já vi casos até de pastores que receberam... Pastores, né, irmão? Entenda aí quando eu falar. Receberam revelação, receberam revelamento desses. E aí o que ele fez? Diante da congregação, depois mais tarde abandonou a sua esposa e casou com uma que tinha metade da idade dela. Olha que revelamento, irmão. Que bênção, hein? Tá certo. E aqui nós temos o pregador profissional. Sabe aquele camarada aqui? Pois é. Irmão, na minha cidade eu fiquei sabendo de um caso de um camarada que foi pregar na frente da casa dele, numa igreja que é da mesma placa, porém não era a congregação a qual ele congregava. Pensa bem, o camarada tem uma igreja da mesma, não vou falar o nome dela, mas da mesma, na frente da casa dele. Ao invés de ele dar um apoio ali, o que ele fez? Ele foi para um outro bairro, que é a igreja maior, que vai dar mais destaque. Já viu o tipo de situação, né? Aí aquela igreja de frente da casa dele convidou ele. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu prego, varão. Vai ficar tantos reais. É tipo assim, um valor que hoje daria em torno de R$400 para você atravessar a rua e levar mensagem, irmão. Pensa bem, não convide, você que é pastor que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não convide um pregador para pregar na sua igreja, não convide se ele colocar uma condição, eu só faço isso se você me pagar tanto. Não, se ele for de boa vontade, é lícito que a igreja ofereça e dê a ele uma ajuda até alta, não importa. O que importa é o seguinte, a voluntariedade do coração dele. Tem gente que não faz absolutamente nada dentro do reino de Deus se não for com essa condição. E são questões caras, são pessoas que cobram caro. E você vê que, infelizmente, a responsabilidade dessa pessoa está longe. Uma pessoa, um tipo de pregador também, que ele fala de uma maneira bem complicada, é o robótico, é o robô, sabe? Ele fala de maneira robotizada.
Então ele está tão preocupado em passar informações e conteúdo que a mente, ele não fica à vontade, ele não consegue, porque ele tem muita informação para passar, porque antes ele estava se preparando com a mentalidade não de edificar o corpo, mas de impressionar o corpo. E aí, infelizmente, ele não está capacitado e ele vai começar a ficar ali e vai falar com aquela voz robotizada, né? E aí vai começar a falar coisas assim de uma maneira monótona. Sabe o que é monótono? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe? Olha, pensa bem, você que é pregador, que vai fazer, pelo menos no início, você vai ter que fazer ali um esboço, né? Tudo bem, um esboço para que você não se perca, porque a nossa memória ela é falha, né? Então, às vezes, um tópico, se você dá uma olhadinha, você já recorda todo o conteúdo. Ok, são gatilhos importantes para você, né? Não decorar, mas relembrar determinados pontos importantes que não podem deixar de ser falados. Até porque o mesmo Deus que te revela as coisas na hora, ele pode ter te revelado durante a semana. Tudo bem? Um tipo de pregador complicado é o manipulador. Sabe o que é o manipulador? Aquele camarada, os pastores têm que detectar isso, não pode aceitar isso. Aquele camarada que ele fica manipulando a igreja. Quando a igreja é madura e não cai na lábia dele, ele fica acusando a igreja. Porque a igreja está fria. A igreja não está fria, não. É você que não está preparado. Irmão, nunca fica acusando a igreja quando ela não responder às mensagens que você está transmitindo. Às vezes o erro não está na igreja, está em você. E muitas vezes o que o camarada faz? Ele quer ouvir aplauso, não tem aplauso. Ele quer ouvir glórias e aleluia, as pessoas não dão, porque eles não estão correspondendo com aquilo que ele está falando. Ele começa a acusar a igreja. Não aceite isso. Irmão, uma coisa, tome cuidado. Pessoas que ficam colocando... Eu vou ter que falar, o assunto é diferente, mas eu preciso falar. Fica orando e colocando a mão na cabeça, empurrando a sua cabeça. Não aceite isso. Segura a mão da pessoa. Não aceite, não seja agressivo. O que eu estou falando, não seja agressivo, mas não aceite. A pessoa fica te empurrando, você está aqui orando, a pessoa está empurrando até para você cair. Da impressão, eu tenho a impressão que esse pessoal sempre anda assim, dupla, né? 4 pessoas e tal. Dá a impressão que essa equipe fica um lá embaixo agachado atrás de você e o outro empurrando assim para você cair. Só pode, né? Eu já passei experiências assim, é terrível. Isso é quando o camarada quase que não te derruba com um bafo, que ele chega ó, soprando na sua cabeça. Pregadores que ficam soprando o microfone. Soprando. É fogo. Tá quente. Sabe? Esse tipo de manipulação, isso é terrível. Sabe? Pessoa que pega copo d'água e joga no meio do pessoal. Recebe aí. Quem recebe o que? Receber o quê? Se tiver no calor, né? Aí tudo bem. Mas a questão toda é que para espiritualmente isso não resolve nada. Pessoa que tudo ele sai banhando os outros com óleo, joga, derrama óleo na mão e pra lá e pra cá. Sabe? Fica fazendo do culto um evento. E as pessoas, infelizmente, não são maduras o suficiente para ter discernimento. O obreiro, o pastor que está me ouvindo, pelo amor de Deus, seja maduro, não deixa isso ficar acontecendo. Avisa a sua igreja. Em determinadas circunstâncias, eu tinha dado estudo bíblico na igreja e falei assim, olha, se aconteceu uma profecia falsa, o pastor da igreja ele tem autoridade e ele tem o dever de repreender. E aí, logo em seguida, aconteceu uma profecia falsa, onde eu tive que repreender diante da congregação, mas porque foi necessário. Irmão, o dever do pastor é fazer o quê? Se não proteger o rebanho. O cabeça da igreja é Cristo, mas ele colocou supervisores para tomar conta do rebanho. Aí fica, varão, vai que é de Deus, né? E se não for de Deus? Você não tem discernimento, não? Pois é, são pastores preguiçosos, ficam o dia inteiro assistindo Sky, Netflix, tem tempo para tudo, só não tem tempo para buscar a palavra de Deus, para ter discernimento daquilo que é de Deus e que não é. Entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Eu queria falar agora sobre umas dicas, né, para os pregadores, mas eu vou fazer isso num próximo vídeo, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desse estudo, na verdade, uma palestra falando sobre pregadores. Tem muito pregador engraçado, irmão. Deixa eu falar só mais um pouquinho, porque vai me lembrando, sabe, a questão dos pregadores. Tem pregador que ele tem aquela voz assim, quase que infantil, né? Aí ele cumprimenta as pessoas, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, cumprimenta. Na hora que ele pega o microfone, meu irmão, aí ele muda a voz. Na hora que ele pega o microfone, aí você assusta, parece que é outra pessoa que está ali. Fala, amados e queridos, nessa noite estamos aqui. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Quem que é esse aí? Sabe? Pessoas que elas pegam o microfone já falando em língua. Ele estava calado, estava disperso o culto todo, não participou
da oração, nem da oração para apresentar o microfone para ele, sabe? Para passar a palavra, vamos orar pelo pregador, ele estava lá boiando, não estava ignorando, estava mexendo no celular, estava folheando a Bíblia enquanto estava lá a pregação, folheando sem propósito, desligado, tá tendo louvor, ele tá nem aí, na hora que pega o microfone, ele solta aquela rajada de língua estranha para impressionar o povo. E olha, cuidado, tem muita língua estranha decorada, viu? Estou falando isso não é porque eu não creio, não. Eu creio em língua estranha e o Senhor me deu o dom. Agora o detalhe é o seguinte, cuidado, tem gente que decora palavras e faz isso. Às vezes ele vê que a pregação está lá meio morna e a igreja, infelizmente, tem pessoas que só se manifestam quando ouve alguém falando em língua estranha. Aí o que ele faz? Ele está pregando, aí de repente para dar aquela... né? Aí ele vai, solta uma rajada de língua estranha. É bem estranho mesmo, porque aquela que ele vai soltar às vezes nem é de Deus nada. Aí, o que vai acontecer? A igreja se manifesta. Ei, esse aí é de Deus nada não. Eu já cansei de chegar no culto. Aí você fala assim, irmão, como é que foi a mensagem? Foi fogo puro, varão, foi bênção demais. Não, foi forte. Aí você fala, foi forte? E sobre o que foi? Eu não lembro não, irmão, mas o fogo desceu lá na igreja. Então, que fogo é esse? Você não sabe nem o conteúdo da mensagem. A mensagem ela tem que transformar a sua vida. Se você nem sabe o que foi pregado, então que importância tem essa mensagem, irmão? Pensa nisso. Paulo fala disso, 1 Coríntios 14, fala sobre a ordem do culto. Por favor, leia 1 Coríntios 12 e 14. Porque senão, irmão, nós vamos ficar repetindo aí bagunça da igreja primitiva ainda, onde Paulo vai lá consertar, né? E nós precisamos ser submissos à doutrina dos apóstolos, senão vai ficar, né, sem lógica. Infelizmente tem pregadores que fazem isso. Irmão, uma coisa que eu vou pedir para você não fazer é ficar pedindo na igreja para levanta, senta, levanta a mão, isso. Irmão, escuta isso. Sacode o irmão que está do seu lado aí, até ele ficar irritado. Sacode ele, até ficar irritado. Irmão, pensa bem, irmão. A Bíblia fala para nós não vivemos uma vida onde nós venhamos ficar irritando-nos uns aos outros. Não podemos irritar o nosso irmão, sabe? Aí o pregador dentro da igreja manda você virar para uma pessoa que você nem conhece, sacudir ele até ele ficar irritado. Imagina, eu sou um camarada que não sou crente, eu sou um ateu, sentei lá na igreja. Aí tá lá, eu tô sentado, aí você pega e me sacode. Eu olho pra você assim, pô, doido, o pregador lá mandando ele fazer isso. Aí ele me sacode, eu vou olhar e falo assim, meu Deus. O ateu falando, meu Deus, né? Que coisa. Né? E aí, como é que fica um negócio desse? Pensa bem se isso é coerente. Não manda as pessoas sacudir o outro, até ficar irritado. Ai, tem aquela... Vamos cantar aquele hino da família. Minha família. Sai, irmão. Sai do seu banco, vai cumprimentar o irmão que está lá atrás. Aí você levanta. Aí mais uma pessoa. Você tem que cumprimentar 5 pessoas antes de sentar aí. Aí o pregador todo empolgado, gastando tempo, né? Simplesmente para ganhar tempo. Aí ele vai. Irmão, cuidado. Esse tipo de manipulação é terrível. Pra quê? Aí ele chama a pessoa lá na frente. Vem cá. Vou te dar um exemplo. Vem cá, você, irmão. Você aí de camisa rosa. Aí, irmão, vem cá. Aí ele começa, faz aquelas piadinhas sem graça. Aí você vai ser o faraó. Faraó. Aí coloca o camarada todo sem graça. Aí fica lá. Aí você, quem vai ser o José? Você, vem cá, José. Aí vai lá, faz aquela firula toda, não combinou nada, não pediu permissão a pessoa para fazer aquilo, constrange ela na frente de todo mundo, depois a pessoa desce para lá, só usou. Você gosta de se sentir usado? Ninguém gosta. Você tá entendendo? Aí chama o camarada, sabe? Esse tipo de dinâmica assim, que pega as pessoas de supetão, sabe? Isso aí é terrível também, não faça isso. É prejudicial para o reino, é prejudicial para você também, porque eu, por exemplo, se fizesse comigo, eu vou ficar constrangido, não vou querer nem pregação que esse camarada vai armar, porque vai que me pega de novo, né? Então, você já fica assim. Então, cuidado com isso. Sabe aqueles jargões, sabe? Jargões clichê, crente que não dá glória a Deus, tá com a boca enferrujada, repete aí comigo isso, repete isso aí comigo. Tem pregador que é tão sem Bíblia na mente, tão sem Bíblia, que Paulo fala o seguinte, são todos profetas? Não. A resposta é não. 1 Coríntios 14, são todos profetas? Não, não são todos profetas. Deixa eu conferir aqui, porque senão, né, já viu que a internet é cruel. Se eu errar aqui o capítulo, eu tô frito. Então, aí Paulo vai falar o seguinte. Isso, 1 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 29, né, ele vai falar, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Então o que vai acontecer?
você vai ver que não é todo mundo que é profeta. Aí, de repente, o que o camarada faz? O camarada pede todo mundo para profetizar. Tá errado, tá errado. Ah, pastor, mas eu aprendi. Tá errado, você aprendeu errado. Aprendeu errado. Não se pode mandar todo mundo profetizar. A profecia, ela não vem pelo meu desejo. Ela vem pelo Espírito Santo. Toda profecia é inspiração divina. E outra, uma vez que Deus mandou falar, realmente aquilo vai se cumprir. Então não é aquele negócio, eu desejo uma boa semana para você em nome de Jesus. Amém, ok. Agora, eu profetizo uma semana excelente para você em nome de Jesus. Não. Não é eu profetizo em nome de Jesus. A profecia é assim diz o Senhor. É Deus que está dizendo, não é eu que estou dizendo em nome dele. Não existe isso, tá ok? Nenhuma profecia termina em nome de Jesus. Não, a profecia é dita o seguinte, o Senhor está dizendo isso, isso e isso. Pronto. Agora, eu profetizo uma semana de bênção na sua vida em nome de Jesus. Ou eu profetizo uma semana de bênção. Tudo bem. Aí a sua semana vai lá e aquela semana toda bagunçada. E o que aconteceu com a tua profecia? Porque não era profecia. Não mande, você que é pregador, não mande as pessoas profetizarem uns sobre os outros, porque são todos profetas? Não são todos profetas. Então, varão, mas é o poder da palavra. Pega aqui no canal Curso Bíblico Online, que tem aqui na playlist, tem um vídeo assim, ó, sobre o poder das palavras, sobre maldição hereditária. Vai lá estudar a Bíblia para você entender e parar de ficar mandando as pessoas profetizarem uns sobre as outras, tá ok? Irmão, tem um pregador também que ele me deixa assim, ansioso, angustiado, doido para sair dali. Eu vou te falar por quê. Ele começa a pregar e parece que ele está perdendo o ar. E aí ele faz eu perder o ar também, porque ele começa, amados, nessa noite a gente está sentado aqui. E aí não importa se ele fala certo ou se ele fala errado, o que importa é a forma que ele respira, mas é proposital, é isso que me irrita. Porque se fosse um problema de saúde, eu respeitaria, eu até toleraria, mas não é. É vício que ele aprendeu com outros. E esse vício ele começa. Porque José estava ali naquela cova e de repente, irmão, eu perco a respiração rapidinho. Como é que eu consigo ouvir uma pregação dessa? O camarada está falando e de repente a gente está ofegante também junto com ele. Não tem jeito, tá? Tem gente que começa a pregar e ele começa a falar assoviando. Porque José está ali sentado, de repente, que isso, né? Todo pregador ele vai mudar a voz. Por quê? Porque é natural. Quando você se envolve com, por exemplo, imagina um jogador tá jogando e o narrador tá narrando lá da seguinte forma, frio, né? Partiu Messi pela esquerda, bateu que golaço, gol, mais um gol do Barcelona. Pensa que graça tem assistir um jogo desse. Eu já mudei, às vezes, eu nem assisto futebol mais, mas quando eu assistia futebol, não que eu não assisto porque simplesmente não assisto absolutamente, é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas aí, eu assistia lá, aí eu vi que a imagem da Globo estava melhor, mas a narração da Band estava melhor. Eu já mudei, não por causa das imagens. Teve vezes que eu assistia a imagem da Globo e liguei um outro aparelho só para ouvir o som da Band. Porque a narração estava melhor. A pregação também acontece isso. Às vezes a pregação é a mesma, mas a forma com que a pessoa apresenta a mensagem, ele se envolve na mensagem. Imagina um pregador que não se envolve. Por isso, meu irmão, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Glória a Deus. Será que ele realmente, a mensagem mexeu com ele? Quando um pregador está pregando que a mensagem mexe com ele, evidentemente que o tom de voz dele vai mudar, concorda? É lógico que o tom de voz dele vai mudar. Isso é natural, isso faz parte do seu corpo, do seu ser, da sua emoção. Você precisa pregar também com a sua emoção, uma vez que você é uma pessoa que se emociona. Emocionar não é pecado, chorar não é pecado, mas não seja aquele camarada, sabe, melancólico, não, aquele camarada que parece que ele quer ganhar as pessoas por emoção. Tem momentos que você vai chorar, é lógico, mas tem um momento, irmão, que tem um chorinho forçado, não tem? Senhor! Sabe, uma coisinha que você olha assim e faz assim... Tá bom, Nutella. Mas a gente tem que tomar cuidado por causa disso. Nada que é forçado serve para o reino de Deus. As coisas precisam ser espontâneas. Repita comigo. Tem pregador que parece que a gente é otário. Ele fala, a gente tá ouvindo e ele fala assim... fala o verso inteirinho e só deixa a última frase para você falar. Aí é tipo assim,
No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem que falar ha. Irmão, pensa bem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ô glória! Isso aí, irmão. Você tá ligado? Tá ligado ainda não? Quem não sabe o que é terra? Uma vez que você falou, até meu menino de 3 anos de idade, ele vai saber que é errar. Conclusão. Então, tem coisa que é meio sem lógica. Só pede a igreja para repetir se houver realmente uma necessidade de frisar aquele ponto. É uma palavra-chave. Tá ok? Você vai pregar sobre Siló. Então, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Fala comigo, irmão. Siló. Guarda essa palavra, sublinha na sua Bíblia, isso é importante. Ok. Agora, você ficar mandando a pessoa repetir tudo que você fala é terrível. Outro problema, irmão, fundo musical. Tem gente que o fundo musical, o tecladista faz um fundo musical. Eu geralmente nem gosto de fundo musical. Mas o tecladista, às vezes, está fazendo um fundo musical tão alto, mas tão alto que ninguém entende a mensagem. E tem pregador que gosta. Porque não tem importância entender a mensagem. O que importa é se o fogo desceu, se o povo se empolgou, né? Então, esse é um problema grave, sabe? Cuidado com isso. O pregador ele tem que estar ligado em cada detalhe. Já aconteceu comigo uma situação, e aí isso não está relacionado a eu ser convidado para pregar em outra igreja dentro de um tema específico. Não, eu estava na congregação onde eu congrego, né? E aí eu estava lá para pregar e só tinha pessoas crentes. Então, durante o dia eu tinha uma mensagem X para apresentar para aquelas pessoas, uma mensagem de edificação, era até uma instrução importantíssima, tinha que ser dada assim, com muita ênfase. E eu estava totalmente preparado e focado para passar aquela instrução. Era uma espécie de um estudo bíblico em pregação, quase isso. Só que no momento que eu cheguei para pregar, eu vi que tinha uma pessoa lá que não era crente. Essa é a parte mais importante desse vídeo. Preste atenção. Chegou uma pessoa, um visitante descrente. Eu mudei toda a mensagem e daí de todas aquelas belezuras que eu tinha para passar, que eram pérolas importantíssimas para a congregação, eu tive que pregar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu precisei mudar a mensagem? Porque aquela alma ser salva é muito mais importante do que eu passar uma mensagem para todo mundo que já é salvo. Tá certo? Então, precisamos ter sensibilidade e entender isso. O propósito principal da pregação é a salvação de almas. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe, compartilhe com seus amigos pregadores e pastores principalmente, e com todo mundo que você puder compartilhar, né? E se você ainda não fez inscrição aqui no canal, não sei se está aqui, por aqui, inscreva-se no canal, ativa o tal do sininho para você receber notificação de novos vídeos, tá ok? Ore por nós, por minha vida, para a nossa congregação Igreja Batista do Reino, aqui em Minas Gerais, né? Ore pela Igreja Batista do Reino também, lá em São Paulo, com o pastor Jean, né? O Clodoaldo também, lembra? Pastor Rafael lá no Japão, da Igreja Batista Restauração, e pela AIMB, você não conhece, está aqui na descrição o site da AIMB. Lá nós temos vários projetos que nós vamos começar agora, e aí um desses projetos está ligado em a gente ter uma participação ao vivo com o pessoal do canal, né? Tirando dúvidas e tá conversando mais com eles lá, o ambiente vai ser mais tranquilo para a gente estar conversando, tá ok? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.